iniciando mais um Flipcast, o podcast da Flip Estratégia. A gente está com essa iniciativa agora para debater sobre marketing digital, gestão de negócios e conversar com os empresários aqui do Vale do Taquari, trazer para discussão tudo que tange o dia a dia das empresas, né, em relação à comunicação, em relação ao marketing, as novidades que a tecnologia traz e aumenta as possibilidades que a gente tem de comunicar com os nossos clientes, certo? E o assunto de hoje são as percepções erradas sobre o marketing digital. O marketing digital, ele traz consigo a tecnologia muito perto, e isso às vezes pode deixar um pouco nublado a percepção das pessoas sobre o que de fato é aplicável e o que de fato pode dar certo no negócio delas. Então hoje eu estou aqui com o Felipe e com a Bárbara e a gente vai conversar um pouco sobre as percepções erradas do marketing digital. E aí, pessoal, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bom? Tudo certo aí? Começando o nosso primeiro Flipcast, então, Toninho, com esse baita assunto. E hoje, então, a gente vai sanar muitas dúvidas aí dos empresários em relação ao marketing digital. E abordando justamente isso, né? As percepções erradas sobre o marketing digital, que é novo para muita empresa, né, Toninho? Isso aí. Então, para iniciar, a gente construiu uma linha do tempo aqui, e a ideia é, de fato, que cronologicamente a gente consiga construir um raciocínio e fazer com que a gente agregue uma visão mais completa sobre como a gente fazer o marketing digital na nossa empresa, certo? Então, o primeiro item que a gente separou foi partir para a ação sem ter construído uma estratégia. Muita gente diz, eu já tentei fazer post, eu botei um monte de foto, fiz vídeo, quer dizer, partiu para ação, executou, mas sem ter um planejamento antes, né? Nem sabe para quem está fazendo aquilo, quem vai receber aquilo ou como vai entregar aquilo, né? A frequência disso, o próprio conteúdo, né? Eu gravei, tirei umas fotos aqui, mandei, não vendi nada, não deu certo, ninguém curtiu, ninguém comentou. E o antes disso, né? O que foi feito antes, de fato, das postagens, das peças, né? Do vídeo, da foto. O que foi feito antes? Então, acho que aí que está o grande X da questão sobre esse primeiro ponto que tu falou, né, Toninho? E uma coisa que é bem importante, Lipe, para a gente complementar, é que todo mundo tem noção do que vende na sua empresa, né? Tem o teu produto, tu sabe melhor do que ninguém como vender, ou o que é necessário para o teu cliente, qual é a dor, né, dele. A gente sempre fala sobre isso, assim, qual é a dor do cliente. Nada melhor do que o próprio dono da empresa, que tem noção sobre o negócio e ele quer fazer acontecer. Ele quer realmente colocar uma estratégia de marketing. Mas daí, nesse momento, acaba se atrapalhando na construção de ideias, porque às vezes não é só a ferramenta, né? Eu uso o Facebook, eu uso o Instagram, os meus vendedores estão no WhatsApp, mas como tu tá fazendo essa estratégia ou essa atuação do marketing? Eu acho que aqui também também tem a questão das tecnologias, né? As tecnologias, elas existem e elas são criadas a cada dia. A gente encontra e conhece um aplicativo novo, uma nova rede social, uma nova ferramenta para se comunicar, e isso, como eu disse, são ferramentas. Antes disso, existe a parte estratégica. A gente precisa elaborar um plano, a gente precisa entender quais dessas ferramentas vão ser as mais efetivas para o nosso negócio, quais delas o nosso cliente quer de fato nos ouvir. A gente sabe que a partir das redes sociais, a partir do WhatsApp, cada um se relaciona com essas plataformas de uma maneira. Então, é preciso pensar em como cada cliente, cada pessoa se relaciona para entender que tipo de conteúdo vai ir em cada uma dessas ferramentas, desses canais de comunicação.
E às vezes tu pode até entrar naquela ideia assim de que mas a minha empresa não tá em todas as plataformas, então eu tô perdendo alguma coisa, eu tô perdendo de fazer negócio. Mas será que a minha empresa tem que estar nesses canais específicos ou tem que usar mesmo essa estratégia que outras pessoas estão usando, ou outras empresas? E isso que eu acho interessante da nossa troca de ideias, porque quando tu tem alguém que está olhando específico para o teu marketing, essas percepções elas começam a surgir, né? Porque tu não tá só focado no teu rendimento financeiro mensal, que é onde o empresário precisa focar os seus esforços, né? Mas tu tem uma equipe ali para te ajudar a encontrar esses caminhos e solidificar o caminho, que é o mais importante. E aí eu falei de conteúdo, né, Tonho? O conteúdo, ele vem antes do planejamento. Não, primeiro vem o planejamento. E vocês falaram em canais, né? Então, e o pessoal, um dos erros mais comuns que a gente vê é justamente isso. Partir para os conteúdos, partir para os canais, sem saber se de fato o público-alvo quer consumir esse conteúdo no lugar, nessa plataforma que escolheu. Então, planejamento pessoal, planejamento vem antes de tudo, antes de foto, vídeo, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, né? E-mail marketing também, né? A gente vai dar uma pincelada depois. Qual o próximo ponto? Vamos lá, a Bárbara, então ela comentou sobre o foco do gestor no caixa, no financeiro, né? E aqui então entra a nossa próxima objeção: não definir indicadores de sucessos claros na elaboração do planejamento estratégico. O primeiro passo do planejamento estratégico é entender quais vão ser os indicadores de sucesso, para daí sim, a partir do momento que as ações são colocadas em prática, a gente entender se de fato elas estão gerando resultado positivo, estão gerando sucesso. E aí vem o famoso assim, eu tive 30 curtidas no meu post, mas ninguém pediu para comprar, né? Então assim, peraí, o teu KPI era tráfego de mensagem, tu queria venda, qual foi a estratégia que tu montou para de fato aquela foto, vídeo, naquele canal determinado, gerasse essa demanda, né? Gerasse essa conversão? Ou agora... Aquelas métricas de aplauso, né, guris, que a gente fala bastante, assim, uma marca que tem 10 mil seguidores. Eu consigo usar vários recursos do Instagram porque eu tenho 10 mil seguidores. Só que semanalmente eu tô vendendo 2, 3% do que eu tenho como meta mesmo, né? Então, mais uma vez, o quanto a gente precisa analisar o indicador certo, se basear no indicador correto para reverter em venda mesmo, né? E analisar as ferramentas que a gente está usando. Isso aí. Próximo passo, planejamento. Isso aí, que já é o terceiro ponto, né? Nossa, já tá... Isso, vamos lá. Terceiro ponto é não avaliar a concorrência. Aqui a gente tem o seguinte... Tu tomou decisões, só que tu disputa esse mercado com outras empresas. Então, tu também tem que entender um pouquinho do que a concorrência está fazendo, como os seguidores dos canais da concorrência estão se comunicando com a concorrência, né? Então, a gente vê nos próprios canais do concorrente um monte de dica aí que já está acontecendo e tem que ser avaliado. Mas eu quero botar um ponto bem importante aí. Tem que avaliar a concorrência sim, tem que fazer um levantamento da concorrência. Agora, não se pode imitar a concorrência. Criar mais um canal, criar um conteúdo, porque o teu concorrente está criando um conteúdo assim. E se basear totalmente na concorrência, isso não dá. Isso fica fora do teu planejamento estratégico e planejamento comercial, porque tu pode até vender o mesmo produto, mas cada empresa tem um sistema de venda, um planejamento comercial diferente. Então, tu pode até entender o que está acontecendo no mercado. Agora, evite copiar o que teu concorrente está fazendo. A concorrência, ela nos traz muitas informações, muitas respostas do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Aqui, quando a gente fala em avaliar a concorrência, eu acho que é interessante a gente
buscar aprender também, não somente os concorrentes que estão disputando o mercado com a gente, na nossa região, na nossa cidade, mas também entender como um grande player do meu segmento, poxa, eu tenho uma loja de roupas, como uma marca nacional ou internacional se relaciona com o mercado, o que eu posso tirar de positivo do tipo de comunicação que ela faz, que eu posso trazer para a minha realidade no meu negócio, né? Então acho que é interessante também avaliar não só os concorrentes diretos, mas também os referência no mercado, né? Acho que é interessante pensar assim também. E aí acho que não tem como não falar do nosso próximo ponto falando de concorrência, né? O próximo ponto é a gente não definir corretamente o público-alvo. Nós falamos muito em persona, então tu não sabe com quem tu tá falando, né? Tu conversa com todo mundo, não conversa com ninguém, e isso é ponto fundamental também na análise da concorrência, porque se tu sabe com quem tu tá conversando, tu consegue fazer esse filtro entre o que a tua concorrência está fazendo, entre as ações que tu vai tomar, porque tu sabe o caminho para chegar naquela pessoa, né? Naquele teu público que é efetivo mesmo. E quanto mais tu entender, né, Bárbara, para quem tu vende, mais vai ficar claro para ti, para tua empresa, que tu não atende todo mundo. Tu não vai vender para tudo. Vai vender para um público específico, e isso pode nortear muitas das ações, inclusive teu planejamento, a escolha dos canais, a escolha do conteúdo e dos KPIs, como tu falou antes, né, os indicadores. Então a gente está percebendo aí, né, Bárbara, que está tudo interligado. São itens que a gente está pontuando aí numa sequência, mas no final eles estão todos interligados. E é interessante que o empresário, ele está planejando o negócio dele, e na percepção da empresa as coisas estão acontecendo. Não, mas eu organizei, eu sei para quem eu vendo, eu consigo ter uma linguagem estruturada, então para mim tá dominado. Mas quando chega naquele ponto final, que é reverter mesmo tudo isso em venda, o resultado não é efetivo. Então, por isso que cada ponto é muito importante. A gente tem que bater nessa tecla, porque se olhado com atenção, realmente produz resultado efetivo. E também a partir, né, conhecendo bem a persona, né, Bárbara, a gente tem como criar ações específicas para esse público. Um exemplo é o cupom desconto, né? A gente já sabe aí que mais de 90% das pessoas vão visitar uma loja virtual, enfim, se tiver um cupom desconto. Só que mas essa persona, esse consumidor, ele também precisa se identificar com aquele cupom desconto. Ele tem que entender que aquilo é uma vantagem para ele, né? Então, de novo, tá tudo interligado. Uma ação, uma campanha que tu vai fazer, precisa ficar aí muito, muito claro. A gente falou de tecnologia, né, e como elas podem ser uma ferramenta importante nesse trabalho. E aqui entra a ideia de avaliar métricas antes de partir para ação, né? Então, hoje a internet nos proporciona a geração de dados em cima de tudo que é colocado no canal da empresa, né? Então, todas as ações que a gente faz é possível mensurar o tipo de entrada que ela teve junto à audiência. Seja uma entrada positiva, com bastante interação, com bastante resultado comercial, seja uma avaliação negativa, onde o cliente não engajou, onde o cliente não veio atrás, ele não se interessou. Então, avaliar esses números vai trazer resposta também de como a estratégia deve seguir, deve prosseguir, né? A internet está te dando respostas o tempo inteiro, mesmo que uma publicação não tenha curtida, ela está te mostrando, olha, não tá bom, avalia, refaz, corrija. E a gente tem uma coisa bem forte lá na Flip Estratégia, né? Que é o seguinte: erra barato e erra rápido. E a internet, os canais digitais, eles te permitem isso, né, Tony? De corrigir rápido. Essa foto não tá rolando, vamos trocar. Esse texto não tá rolando, vamos trocar. Né? Então, erra rápido e erra barato. Bom,
O próximo aí eu acho que é bem importante, né? Porque ele faz parte aí de todo um sistema de marketing, que é não investir em um site para a empresa. Achar que site é coisa do passado ou não precisa, é um investimento desnecessário. Ah, mas eu podia estar comprando mais estoque do meu produto em vez de estar investindo num site. E isso é um erro. Tem que investir em site. E mais uma vez, vem um ponto fundamental, que é o desconhecimento, né? Porque, não, eu não quero investir em site, a minha empresa não precisa porque eu já trabalho com outras redes sociais, mas o Google precisa trabalhar com o teu site, faz muita diferença para ele, né? E quando tu tem alguém para pensar junto essa parte da estratégia de marketing, tem tantas possibilidades de otimização do site. As pessoas pensam que é como tu visitar um cliente e não entregar o teu cartão de visita. Não, anota aí meu WhatsApp num papelzinho, ou já anota direto no teu celular, depois tu me chama. Algo que a pessoa não vai te conhecer profundamente, ela precisa saber mais detalhes, ela quer ver a cor da tua marca, sentir como é que é a tua linguagem, e o site ele traz tudo isso num único cartão de visita, né? A gente teve um movimento muito grande de febre, e ainda vive isso em relação à rede social, né? E é importante entender que a rede social, a página, o perfil numa rede social é uma casa alugada, né? A sua casa, a casa da sua empresa é o site. É ali que a gente vai conseguir, como a Bárbara falou, interagir e mostrar para o cliente, para o usuário, como de fato é a empresa, qual o propósito dela, como ela se comporta com o seu cliente, né? E isso deixa o cliente com muito mais segurança. A partir do momento que o cliente é dirigido para fora da rede social e ele interage com o site, ele conhece de fato a casa da empresa, ele conhece a história dela, a partir de um blog ele pode ter um conteúdo muito mais aprofundado sobre determinado assunto que ele está procurando. Então, aqui de novo, né, o site é a casa da empresa e a rede social é alugada, né? E não tem nada. Vai lá. Termina aí, Heitor. Não, a gente não tem autonomia, a rede social não nos impede de fazer várias coisas em relação a layout, em relação a como a gente vai se comunicar com o cliente, né? Então, no site a gente manda, né? A empresa manda, ela faz como ela deseja e como ela entende que é a melhor maneira de conversar com o seu usuário, seu cliente. Isso não significa... Não tem nada pior, só fazendo uma adenda aí no cliente. Manda. Não tem nada pior do que uma pessoa entrar no teu site. A gente passa muito tempo do nosso dia no celular, e tu entrar num site que não funciona no celular, que não é responsivo, como a gente chama, né? E tem uma pesquisa que fala que 48% das pessoas acham que as empresas que não têm um site responsivo, não têm um site ideal para mobile, elas não dão importância para sua marca. Então essa é a percepção do consumidor. Eu entrei no site aqui no meu celular, mas eles não dão muita importância para a marca deles. Não é nem para o mundo digital, é para a própria marca. Então é isso que as pessoas estão pensando dos negócios, né? E em cima disso, né, Bárbara, o empresário também é usuário de internet, né? O empresário ele também usa esse mecanismo. E quantas vezes ele já disse, nossa, que site bem ruim, eu vou procurar em outro lugar. Então aí, agregando a experiência do usuário. A gente tem mais pontos importantes para falar sobre esse tópico, tá? Eu quero mencionar aqui. Isso não significa que tu deva deixar o aluguel aí do condomínio do Zuckerberg, tá? Porque as redes sociais, elas têm um foco aí no marketing, relacionamento. Tu vai criar um relacionamento com a tua marca lá no condomínio do Zuckerberg, ou outras redes sociais aí que também existem, né? Então, bem importante isso aí, não significa... Que é o Facebook, né? Só vamos esclarecer Facebook, aqui. Instagram, né? Enfim, o WhatsApp também, né? Mas, o que acontece? Um não vai substituir o outro, mas eles fazem parte da estratégia como um todo, e cada um vai ter a sua função. Outro ponto importante sobre o site
ele não necessariamente vai substituir a loja física ou o teu negócio físico. Ele vai fomentar mais negócios no teu negócio físico se tu atende local. E se tu quiser abrir fronteiras, tu vai mostrar que teu negócio vai estar disponível para lugares aí onde tem internet. Pode ser do outro lado do mundo. Ainda sobre o site em relação à loja física, tua loja física ela vai estar aberta aí 8, 10, 12 horas por dia. O teu site vai trabalhar para tua marca, para tua empresa, para tuas vendas, para tua equipe comercial 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, então, assim, quando tu analisa um investimento em um site massa mesmo, com experiência do usuário, que nem a Bárbara falou, né? A navegação nesse site é gostosa, ela agrega informação, ela te faz enxergar a marca, né? Como realmente tu gostaria de ser visto. Isso está acontecendo 24 horas por dia, né? Então isso é um ponto importante. A tua casa digital está sempre aberta. Teu negócio físico, ele vai ter que fechar em algum momento. Agora, site não, ele está sempre disponível. Outra percepção errada sobre o marketing digital que acontece bastante é em relação a não considerar o Google na estratégia digital. A gente veio viciado no pensamento de que a rede social ela veio para transformar nossas vidas e transformar os negócios, e de fato ela fez isso, né? Mas a partir do momento que a gente avalia o nosso comportamento como usuário de internet, já prova de que o Google ele é extremamente necessário e importante numa estratégia de marketing digital. Por quê? Porque quando eu tenho interesse em comprar algo, eu vou me informar sobre preços e sobre características no Google e não no Instagram e no Facebook. No Instagram e no Facebook eu me aproximo da marca, eu me relaciono com ela, eu faço perguntas, eu faço reclamações e assim por diante. Mas quando eu tenho o desejo e a decisão de compra, eu vou para o Google. E é lá que eu finalizo, que eu me informo sobre as características e de fato escolho qual vai ser o produto e o fornecedor que eu vou optar naquele momento, né? Isso é em todos os segmentos. Quando alguém vai fazer uma busca assim, eu quero viajar pelo Brasil, vai pro Google, né? Eu quero encontrar um produto para minha casa. A primeira coisa que tu faz é procurar pelo Google. Prestador de serviço, né, Bárbara? Isso. E lá vai ser o ranking das marcas, né? Tem que se apresentar, tem que gerar um bom conteúdo, porque o Google ele vai levar isso em consideração. Não é só o investimento que a gente paga, né? Mas também é tudo isso que a gente já falou até agora. A estratégia, o texto, o site que está funcionando direitinho. Cada vez mais esses itens vão fazendo a diferença lá no ranqueamento do Google. E por falar em investimento, né, outro erro que a gente percebe aí sobre o marketing digital é não comprar mídia digital, é não comprar espaço onde existem esses anúncios no meio digital. Isso é um grande erro, né? A gente não garantir que a marca vai estar disponível para aquela persona que está naquele canal que poderia estar gerando aí oportunidades de negócio. Eu sempre conto uma historinha para o cliente quando ele vem conversar com a gente, que é a seguinte: a rede social ela entrou na nossa vida como entretenimento, né? A gente começou a utilizar ela e, de caso pensado ou não, elas entregavam muito resultado para as empresas que tinham suas contas lá no 2015, 2014, e a partir do momento que o Facebook e o Instagram eles enxergaram uma oportunidade comercial ali, eles derrubaram o alcance das páginas de negócios. Então, enquanto lá em 2015 a gente publicava algo na página do cliente e aquela publicação gerava curtidas, gerava comentários, gerava resultado comercial, hoje não funciona mais dessa maneira. Hoje, a rede social entrega 2% de audiência, né? Então, como eu faço para ir além desses 2%? Como eu faço para ser mais assertivo? Eu compro mídia, né? Eu segmento o público e busco investir naquele público-alvo que a gente comentou já, naquele público-alvo que vai reverter mais resultado comercial para minha empresa.
né? Bom, vamos falar num outro ponto muito importante. O cara criou os canais digitais, agora eu vou vender na internet, né? Não preciso mais de loja física, vou vender para o Brasil inteiro. E aí ele foca demais no produto e não foca no valor ou benefício que aquele produto pode trazer para o consumidor, né? E muitas vezes o consumidor responde como isso? Bloqueando os canais da empresa. Né? Manda produto pelo WhatsApp, fica mandando produto pelo WhatsApp, daqui a pouco ninguém mais te responde, porque o consumidor vai bloquear. Eu não quero essa marca me mandando produto, eu não quero comprar agora. Em vez disso, poderia estar entregando aí benefícios para o consumidor, para que quando ele tem a necessidade de demanda, ele lembre primeiro da marca que trabalhou isso, né, no consumidor. E mesma coisa nas redes sociais. Uma coisa importante é que a rotina do gestor, ela está focada em todos os aspectos, né? Tem que pensar em tudo, tem que estar se conectando com tudo, mas essa rotina, ou a empresa, a marca, o produto, ele só existe por um motivo maior, né? É claro que todo mundo quer vender, porque economicamente a gente precisa estar bem estabilizado. Mas existe um porquê daquele produto existir, existe um porquê do serviço ser prestado, e isso às vezes até desperta a curiosidade do cliente em, eu não pensei sobre isso, é claro que eu preciso desse negócio. E às vezes a gente cai nessa de focar tanto na venda e não aprofundar sobre o benefício, né? O valor real da marca. Eu quero usar um exemplo, Tonho, rapidinho, uma situação que aconteceu comigo. Eu quero um produto assim que é bem famoso no meio online, é o tênis, né? A gente percebe aí que grandes marcas investem muito em marketing digital, e aí eu digo assim, eu vou receber, ou foi ofertado um tênis para mim aí, era um tênis assim, né, quase seus R$1.000 de valor, né? E eu falei assim, eu não vou comprar um tênis de R$1.000 agora. O tênis custa R$1.000. Qual que é o meu posicionamento? Eu não quero um tênis de R$1.000. Mas depois eu fui lendo mais sobre esse tênis, ele tem uma série de benefícios. Ele vai fazer com que eu tenha menos dor no joelho. Ele vai fazer que eu consiga me exercitar mais, por mais tempo, sem ter algum tipo de lesão, né? Ele é um tênis que foi feito para o formato do meu pé. Eu já começo a perceber que aqueles R$1.000, eles têm mais benefícios do que só o tênis custar R$1.000. Né? É a mesma coisa que a Apple, né? Todo mundo vive nessa briga aí de Apple, de Android, com iOS, mimimi, marará, mas a Apple, qualquer um pode comprar um tablet, fabricar um tablet, fazer um smartphone, mas a Apple vende todo um estilo de vida, um posicionamento, um layout, então é diferente a forma como se posiciona. Apesar das funcionalidades serem muito parecidas e às vezes, né, até iguais, mas tu não tá comprando só um smartphone, tu tá comprando aquela energia da Apple. E dá tão certo que a galera fica na fila, né? Sim, exato. Fica na fila. Aqui entra a questão de estratégia de branding e de storytelling, né? A gente contar histórias, a gente fazer com que o produto faça parte da vida do cliente, a gente entender qual é o problema que aquele produto, que o nosso serviço ou produto resolve para o cliente, né? Que tipo de situação ele auxilia a vida do cliente, faz da vida do cliente melhor, e aí a partir disso a gente comunica o produto, e aí sim, quando isso fica claro, o valor monetário perde importância, né? Então hoje os produtos da Apple, eles são absurdamente mais caros que os da concorrência e não necessariamente são muito diferentes. Obviamente que eles têm alta qualidade, sim, eles têm, mas tem outros similares com o valor muito reduzido, né, em relação ao deles. Mas o que eles conseguiram? Eles conseguiram criar no usuário, no cliente Apple,
a noção de que a partir do momento que eu tenho um Apple, eu sou descolado, eu sou moderno, eu sou disruptivo, eu estou na vanguarda da tecnologia, e se eu uso Microsoft ou afins, eu sou caretão, eu sou CDF e assim por diante, né? E não existe certo ou errado, isso é um posicionamento da Apple, é a maneira que ela encontrou para... Vocês perceberam como tá tudo interligado, né? Exatamente. Tá sempre. O que acontece? A Apple não quer vender para todo mundo, ela tem um nicho de mercado, ela sabe a persona dela, ela tem um discurso para aquela persona, e aí vem o próximo item, que a gente já falou sobre ele de novo, porque tá tudo interligado, a gente tá misturando, mas é assim, né? Um erro é não produzir conteúdo relevante. E a Apple faz isso muito bem, ela produz um conteúdo relevante para aquela persona, naqueles canais, e não necessariamente compre Apple. Ela diz, olha, a Apple faz isso por ti. E imagina se a Apple tivesse tão focada na concorrência, né? Como seria a estratégia deles? Totalmente frustrante, e até para o consumidor seria um impacto gigantesco se ele começasse agora a se sentir totalmente ameaçado pelo, como é que é o Xiaomi. E não é assim, a Apple sabe muito bem. Então, talvez a Apple não nem estaria mais no mercado se ela estivesse pensando na Microsoft. Lá naquela época, né? Antes dos smartphones, né? Eu sou dessa época, né, Bárbara? Tu já é mais nova que nós, tu tá mais ligada nisso. Mas a gente conheceu a Apple antes do smartphone. A gente, né? E a briga dela ali era justamente com a Microsoft, né? Claro que agora a gente vai, para contextualizar aí para os millennials, né, Tonho, a gente tem que dar exemplos mais atualizados aí, a Apple, Samsung, Xiaomi, como a Bárbara falou. A questão do conteúdo relevante também, eu queria só fazer uma vírgula aqui. Sempre se fala sobre conteúdo, vamos gerar conteúdo, vamos fazer marketing de conteúdo, e é muito importante pensar no tipo de relevância que ele vai ter na vida do cliente, né? Porque não basta eu criar um material ali com determinada frequência e postar na minha rede social, no meu site, se aquele conteúdo não fizer diferença na vida do cliente de fato, né? Então, ele vai acabar frustrando o cliente de qualquer maneira. Quando eu entro num site, a gente vê pela taxa de rejeição, né, lá no Google Analytics. Quando eu entro num site e eu não encontro o que eu quero, a taxa de rejeição aumenta e eu não volto mais para aquele site. Então, eu preciso fazer com que o conteúdo, de fato, responda à dor do cliente, né? E para isso eu preciso conhecer muito bem ele. E o Google vai mostrar menos o teu site também, né? Porque ele está entendendo que as pessoas vão lá e vão embora, ele vai mostrar menos, né? Seguindo para o próximo, então, não definir a jornada do cliente. Não entender os passos que o teu cliente dá antes dele te achar e o que ele faz depois que ele comprou, né? Na estratégia comercial é bem importante a gente entender como funciona a jornada do cliente dentro do nosso segmento de mercado, né? A partir do momento que a gente pensa num produto, na concepção dele, como ele vai ser comunicado no mercado, que tipo de concorrente ele vai ter, a gente começa a desenhar a jornada do cliente. O cliente ele vai ser exposto inicialmente, ele vai gerar uma curiosidade nele, a partir disso ele entra no site, conhece um pouco mais, ele vai ver similares, depois ele vai para a parte de cotação, vai entender o valor monetário do produto ou serviço, né? A partir disso ele toma a decisão, compra, e agora tem pós-venda, como eu faço ele voltar, que tipo de estratégia de recorrência eu vou ter, tudo isso está dentro da jornada do cliente. Seguindo, mais um item aqui, não aplicar corretamente o inbound marketing. Explica para nós aí, Tonho, quem está ouvindo nós, ou a Bárbara, o que é inbound marketing. Eu ia dizer, tu já fala essa palavra com tradução, assim, que é melhor. Vamos lá. É o famoso funil de vendas, né? A gente precisa pensar como fazer com que o cliente entre no nosso funil. Isso aí. Né? A gente precisa criar, então, conteúdos que servem para descoberta,
O cliente precisa primeiro descobrir o que aquele produto ou serviço vai mudar na vida dele, vai auxiliar na vida dele. A partir desse momento, é o que a gente comentou da jornada do cliente. Ele vai entender quais são as opções do mercado, o que o mercado oferece para aquele tipo de necessidade. Eu tenho XX marcas. Legal. Como eu vou escolher entre essas marcas? E a partir disso, ele vai, de fato, entrando num funil, né? E quando ele chega no final do funil, é o quê? É conversão, é a venda, é o contato com a empresa, é a ligação, é a conversa com o vendedor, é a visita à loja. Esse é o funil de venda. Esse é o final do funil de venda, né? No final do funil de venda tem o pós-venda. Isso. E isso também faz parte da jornada do consumidor, né? Como fidelizar, aí que entra o cupom desconto, indica para um amigo, ou ele vai receber uma oferta exclusiva porque a empresa já conhece ele, já selecionou os produtos que ele vai ter mais chance de comprar porque ele gosta disso, enfim, né? E uma coisa engraçada que as pessoas não querem, o nosso próximo ponto, né, que e-mail marketing é coisa do passado, entra muito nisso que o Lipe falou, a gente vai afunilar cada vez mais esse cliente, vai retomar o contato com ele, mas não mandar e-mail, nossa, e-mail, oi, que é e-mail, né? Mas quem usa e-mail, né? Quem? E quero aqui votações. Quem não abre o e-mail várias e diversas vezes ao dia para conferir a sua caixa sempre? Ou tu presta atenção num título que chegou, uma promoção de... tudo bem, pode ser que eu presto mais atenção porque a gente está na área e eu adoro o texto, então fico olhando as estratégias de título, mas tu recebeu um e-mail na tua caixa de entrada, pode ser até do iFood, né? Se for legal, tu vai abrir e de alguma forma tu vai se relacionar com aquele conteúdo que chegou. E a empresa, ela pode... falei muito alto, Tonho. A empresa também pode criar esse mecanismo, essa cultura no cliente, né? Eu disse, te mandei um WhatsApp, abre teu e-mail lá, tem uma surpresa para ti. Recebi o cupom desconto. E o e-mail tá ali. A ativação das plataformas, né? Uma experiência bem legal comigo que eu recebi aqui de Lajeado, de uma marca, um SMS. SMS, gente. SMS sim é vintage, isso é vintage. Mas eu recebi um SMS com uma notificação. Bárbara, confira seu e-mail. A gente preparou uma surpresa exclusiva. Aí eu, tá bom, vou lá. Era o quê? Cupom, né? Cupom, que todo mundo gosta. Na verdade, o e-mail marketing... O e-mail marketing é coisa do passado, quando ele não faz sentido, né? Quando a gente recebe um e-mail que a gente não optou por receber, né? Quando a gente recebe um e-mail marketing do além, uma empresa que a gente nunca viu, uma empresa que a gente não costuma comprar, né? O e-mail marketing é uma baita de uma ferramenta de relacionamento. Então, a partir do momento que o cliente diz, eu quero entender um pouco melhor a tua empresa, eu quero conhecer um pouco mais do teu produto, ou eu comprei, gostei e eu quero continuar comprando, essa pessoa, ela não vai achar o e-mail uma invasão ou colocar ele no spam, ela vai utilizar ele no dia a dia, né? Aquele conteúdo vai fazer sentido para ela, desde que ela entenda desde que ela escolha, ela precisa escolher estar ali recebendo, ela precisa escolher estar na lista de e-mails, né? Então, a gente vê ferramentas aí de compra, né? Eu comprei 800 mil e-mails, 100 mil e-mails, sei lá. Então, esse tipo de e-mail morreu. Esse tipo de e-mail, hoje, a gente vai lá, marca como spam e ele nunca mais aparece. Aquela empresa morreu para ti. Mas a partir do momento que tu cria um relacionamento com o cliente e faz sentido para ele contar com o teu e-mail marketing, aí sim, com certeza é uma ferramenta super válida, né? Bom, então é isso, a gente falou de SMS, falamos de e-mail, rede social, Google, site, WhatsApp, mas isso eu acho que vai ficar para um outro momento, a gente ainda vai falar sobre o conceito de Omnichannel para empresas, né, que é um baita de um conteúdo, mas tudo começa com estratégia.
como que a gente vai dizer quando disparar aquele SMS, para quem disparar, o que nós vamos colocar lá. Nós vamos mandar aquela pessoa ir para o site, ir para o e-mail, vamos jogar um cupom de desconto no e-mail, vamos fazer com que ela entre no site e depois receba um conteúdo patrocinado nas redes sociais. Então, tudo começa com estratégia. E nossa ideia não é assustar as pessoas aqui, né? Não é dizer que funciona, né, Bárbara? Funciona. Que os gestores sumam de desespero, mas a nossa intenção é exatamente essa, assim, mostrar que o marketing é fundamental mesmo. Existem pontos extremamente relevantes que fazem diferença na hora de efetivação de venda. Então, a gente não pode tratar o marketing como um departamento da empresa que fica assim, quando tá naquele momento de desespero, vê o que o marketing pode fazer. Eu tenho R$3. Isso aí. Então... E Bárbara, tu falou antes uma coisa bem importante em relação a isso. O empresário, ele conhece o produto dele. Ele sabe fazer o que ele vende, o que ele produz, o que ele negocia, né? E existem empresas como nós, a Flip Estratégia, que sabem fazer o marketing. Então, assim, ele funciona desde que tu sabe o que tu tá fazendo, né? Mas isso não significa que a empresa de marketing vai fazer tudo sozinha. Pelo contrário. A empresa, ela precisa conversar integrado, né? Como a gente pode entender melhor o produto do meu cliente para fomentar os benefícios dele com aquela persona que está naquele canal que foi estabelecido num planejamento estratégico, né? Então é um trabalho em conjunto. Beleza, pessoal? Então, recapitula para nós aí os itens, Tonho. Para resumir, então, percepções erradas sobre o marketing digital. Então, a gente falou da importância da construção da estratégia antes de ação, definição de indicadores de sucesso, avaliação de concorrência, definição de persona e público-alvo, avaliação de números, de dados, né, utilizando a internet, a importância de ter um site para a empresa, considerar o Google na hora de fazer esse planejamento. Quando a gente pesquisa no Google, né? Ter uma estratégia de mídia paga, não apenas de mídia orgânica, publicação grátis, né? Falar sobre o valor do produto, o benefício dele, entender que tipo de dor ele sana, ele cura no cliente, né? Produzir conteúdo relevante, entender a jornada de compra do cliente, né? Aplicar o inbound marketing, o funil de vendas, né? De fato, do topo até o fundo, e a importância do e-mail marketing quando ele é feito de maneira correta. A ideia de ter esse espaço aqui para a gente trocar ideias e trazer coisas da nossa rotina e coisas que acontecem na Flip, conversar com o empresário e entender e auxiliar ele em determinadas coisas. Às vezes aqui a gente está fazendo uma simples reflexão e isso já pode trazer insights e respostas para quem está nos ouvindo, né? E a gente quer ouvir vocês também. Então, façam seus comentários, mandem suas dúvidas, e a partir delas é que a gente vai construir esse conteúdo cada vez melhor e mais assertivo para, de fato, contribuir na gestão e no marketing dos negócios aqui do Vale, né? E para quem gostou desse conteúdo e sabe que um amigo aí que é empresário, que está meio perdido, compartilha com ele, envia para ele esse conteúdo, né? Cara, eu acho que tu pode utilizar essas dicas aqui da Flip Estratégia no Flipcast de hoje para sanar algumas dúvidas e também ajudar ele, né? Clarear um pouco mais e tirar os medos aí que envolvem o marketing digital. Isso aí vocês também podem comentar com a gente o que acharam, o que não acharam. É só seguir lá o nosso Instagram, @FlipEstratégia, nos procurar no nosso site, né? E mandar um recado lá, chamar a gente pelo WhatsApp, porque a nossa ideia é essa, sermos cada vez mais geradores de oportunidades. Então, precisando, só chamar a gente e acompanhe que logo a gente volta. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu, tchau.